Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sindel, eu sou pedagoga e mestra pela Faculdade de Educação da USP, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o currículo cultural da educação física e as questões de gênero, tanto sobre as potências quanto os desafios. E eu vou falar sobre esse tema a partir da minha dissertação de mestrado, que é intitulada Encontros no Cu do Mundo, Alianças entre os Estudos Feministas, Queer, Decolonial e Educação Física Cultural, que foi produzida na área de concentração, Educação e Ciências Sociais, Desigualdades e Diferenças, e teve como orientador o professor Marcos Garcia Neira. Na minha banca de qualificação, eu pude contar com a professora Daniela Wade e a professora Priscila Gomes Dornelles Avelino, que foram fundamentais para que eu pudesse reelaborar meu trabalho e dar novos direcionamentos a partir das minhas perguntas de pesquisa. E, na minha banca de defesa, eu contei novamente com a professora Daniela Wade e com a professora Adriana de Faria Gerres, com quem eu também já vinha trocando durante um longo período, no grupo de pesquisas em Educação Física Escolar, que é o GPF da FEUSP, nos quais a gente discute vários temas na perspectiva do currículo cultural da educação física. E antes de passar para a parte do trabalho em si, eu gostaria de agradecê-las imensamente, porque esse trabalho não foi feito sozinha. Se eu pude fazer pesquisa hoje, é porque outras pessoas vieram antes de mim e lutaram para que as mulheres pudessem produzir ciência, para que elas pudessem ter a sua produção valorizada e reconhecida. Outras pessoas lutaram para que os grupos politicamente minoritários pudessem ter os seus direitos assegurados. Então, todas essas pessoas abriram terreno para que atualmente eu pudesse estar aqui, né, ocupando esse espaço, e também para que as pessoas que estão compondo, né, a minha banca de qualificação e de defesa também pudessem estar produzindo pesquisa, né, pessoas essas que são fundamentais para pensar as questões de gênero, na educação física, escolar, as questões de corpo, né, e a produção nesses territórios. Então, agradeço imensamente e abro espaço, então, para as perguntas que vão direcionar esse momento inicial da minha fala, né? Então, por onde começar a pensar as questões de gênero? No encontro com quais pessoas autoras nós conseguimos ampliar os nossos olhares, ressignificando o que temos por verdade em termos de gênero? Então, na minha pesquisa e também na minha vida enquanto professora, enquanto docente, eu me encontrei com essas pulsões queer, e aí, para falar sobre isso, eu preciso falar de quem eram esses corpos queer, né? Nos Estados Unidos, eles eram esses corpos tidos como profundamente anormais, como descartáveis, como indesejáveis, como objetos, produzidos no máximo da precariedade, né? Por não seguirem essa lógica binária de viver no mundo. E aí, esses sujeitos, eles reivindicam esse termo, ressignificando ele e explodindo seus significados, dando início e dando origem aí ao que a gente entende por teoria queer. E essa proposta, ela surge como um movimento de contestação às normas e às identificações, questionando, problematizando e radicalizando essas condições das minorias políticas que eram e são ainda excluídas desses moldes de uma sociedade heteronormativa. Então, esses sujeitos, eles reivindicam esse termo para colocá-lo dentro da academia, né? E o que que isso significa, né? É uma proposição que pretende instaurar uma tensão entre essa ideia de teoria, que é vista como algo que é digno, que é verdadeiro, que é inquestionável, e o queer, que é algo tido como absolutamente ofensivo e marginal. Então, a ocupação desse termo queer, e mais do que o termo, desses corpos queer dentro do espaço da academia, em espaços no território da Europa e nos Estados Unidos, visavam, então, abalar essa produção. E nós temos aí como autoras importantes, então, Glória Anzaldúa, Judith Butler e Teresa de Lauretis. Nós também tivemos afecções, né, com Paul Beatriz Preciado, que é um autor que fala sobre gênero sendo algo que nós fazemos e não algo que nós somos, né? Que é imposto em rede de relações políticas e econômicas e que é fruto de um contrato social heterocentrado. Então, não é algo que é naturalmente dado, que nasce conosco através de uma suposta ordem biológica que é inquestionável. É algo que a gente faz todos os dias, né? E faz todos os dias nesse corpo, que é também território de transformações.
e Preciado diz que o corpo é, então, o espaço político mais intenso para levar ao cabo as operações de contraprodução de todas essas supostas verdades. Então, na mesma medida em que a gente produz gênero todos os dias através das nossas ações que são feitas com este corpo, esse mesmo corpo também é um espaço político para a gente tentar desconstruir essas ideias de gênero, né? Então, não é sobre inventar uma coisa absolutamente nova, e sim sobre entender que esse corpo ele vai ser território de transformações, mesmo estando inserido dentro dessa sociedade que produz uma ordem binária de viver o mundo. E isso tudo vai ser feito através dessas produções prostéticas e contrassexuais, né? Que é uma proposição que ele diz que vai no sentido do fim da natureza, né? Essa natureza como uma ordem que legitima a sujeição de certos corpos a outros, ou seja, todos esses corpos que fogem da norma da heteronormatividade, que acabam estando sujeitos a esses corpos que acabam seguindo essa norma. E aí tem um trecho dele que é bastante importante para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, que ele produz no livro Manifesto Contrassexual, Práticas Subversivas de Identidade Sexual, em que ele diz que os papéis e as práticas sexuais, que naturalmente se atribuem aos gêneros masculino e feminino, são um conjunto arbitrário de regulações inscritas nos corpos que asseguram a exploração material de um sexo sobre o outro, e que o processo de criação da diferença sexual é uma operação tecnológica de redução que consiste em extrair determinadas partes da totalidade do corpo e isolá-las para fazer delas significantes sexuais. E o que isso quer dizer, né? Que não existe nada de natural nesse corpo que é lido como feminino ou masculino na nossa sociedade. E lido como feminino e masculino necessariamente porque a nossa sociedade produz essa ideia de corpo binário. Então é ou uma coisa ou a outra, né? E aí, como que isso se produz? Então, existe um processo que pega uma parte do nosso corpo e, através daquilo que ele chama de operação tecnológica de redução, a gente pega essa parte desse corpo e ele significa o total do nosso corpo. Então, a gente passa a ser aquilo que a gente é por conta daquela parte, ou seja, os nossos órgãos sexuais. Então, a mulher ela é vista enquanto tal por conta da sua vagina e o homem é visto enquanto tal por conta do pênis. Então, é você criar essa leitura total de um corpo a partir desse recorte corporal. Também fomos afetadas aí no encontro com Judith Butler, que vai propor a teoria da performatividade, né? Que é onde os atos eles são repetidos constantemente para produzir o gênero. Então, o gênero ele acaba sendo essa produção de um corpo que vai se constituindo enquanto tal através da repetição, repetição, repetição de determinados atos. E esse corpo ele vai sendo produzido, e inclusive vai tendo condição de ser outra coisa, porque ele vai estar na cena pública. E a ideia da cena pública é muito importante, porque é exatamente nesse espaço do público que esse corpo vai se constituindo enquanto tal. Isso tudo vai constituindo também a exterioridade desse corpo, ou seja, aquilo que é visto. E aí por isso que é importante a cena pública, porque esse corpo precisa ser visto nesse espaço, para que ele consiga, inclusive, ter reconhecimento. Butler também diz que o constatativo puro não existe, que ele também produz. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Que quando a gente diz é um menino ou é uma menina, a gente não está constatando através daquilo que a gente vê que é um menino ou uma menina. A gente está produzindo uma ideia do que é ser menino e do que é ser menina, né? A presença do corpo no espaço público, ele produz sentidos e efeitos. Então, é exatamente neste corpo presente nesse espaço público que a gente vai criando e produzindo significados que vão tornando ele ou uma coisa ou outra, isso através da nossa lógica binária de enxergar o mundo. Mas é também nesse corpo que a gente consegue produzir, como já disse Preciado, outras formas de estar e ocupar o mundo, né? O corpo, então, é um equipamento de explicitação e foco de produção, ou seja, a gente explicita, a gente traz à tona, né, todos esses símbolos e essas marcas que vão constituindo esse corpo que também é generificado, e esse corpo é que produz toda essa lógica e essa normatividade, onde é produzida toda essa normatividade.
Butler defende que a aliança ela tem que ser feita, então, pela precariedade dos corpos, porque não existe uma essência que vai nos representar no conjunto. Então, ao invés de nós nos aliançarmos enquanto grupo de mulheres, enquanto grupo de pessoas LGBTs, enquanto grupo de pessoas negras, etc., ou seja, através de uma identidade comum, nós temos a proposta que nós nos aliancemos através da precariedade dos nossos corpos, ou seja, nos entendendo seres precários e entendendo que que existe uma interdependência entre nós, que nós vamos conseguir potencializar uma outra forma de estar presente e construir um mundo talvez mais acolhedor, mais democrático e mais solidário. E aí tem um trecho de Butler que também é bastante importante para entender essas ideias, onde Butler diz que a marca do gênero parece qualificar os corpos como humanos. O bebê se humaniza no momento que a pergunta menino ou menina é respondida. As imagens corporais que não se encaixam em nenhum desses gêneros ficam fora do humano. Constituem a rigor o domínio do desumanizado e do objeto, em contraposição ao qual o próprio humano se estabelece. Ou seja, somente quando a gente consegue atribuir essa ideia de ser menino ou ser menina, de ser homem ou de ser mulher, é que a gente está qualificando esses corpos como seres humanos. E aí, por isso que nós temos atualmente uma sociedade onde, por exemplo, corpos trans, corpos não binários, corpos que fogem à norma da binariedade de gênero, sendo violentados, né? Brasil ocupa aí pelo 14º ano consecutivo o lugar de país que mais mata pessoas trans no mundo, ou seja, esses corpos que fogem do que a gente entende como correto, eles se tornam abjetos, aquilo que é altamente possível de ser jogado fora, porque não ganha essa condição de humano, né? E aí, uma outra categoria importante que a gente utilizou para produzir nossa pesquisa é a ideia do queer decolonial, né? E de onde vem essa ideia do queer decolonial? Então, a gente já explicou um pouquinho que o queer ele surgiu no território dos Estados Unidos, inclusive o termo, né, está em inglês. Mas, quando ele chega à América Latina, vai surgindo essas inquietações sobre se ele seria uma subversão ou uma captura pela academia. Porque quando a gente fala queer num território em que ele é utilizado enquanto ofensa, e a gente introduz esse termo na academia, a gente está tendo uma espécie de subversão, de produção de inquietação, de tensão, que é aquilo que a gente falou que era, inclusive, o que se intencionava ao introduzir a ideia de teoria queer, né, nos espaços acadêmicos. Agora, quando ele chega no Brasil, por exemplo, a própria nomenclatura estando em inglês já soa diferente, já soa como uma coisa que ela é mais valorizada. E aí, existem algumas pessoas que defendem que a própria ideia de queer já vai trazer, independentemente disso, uma subversão na reapropriação do tema, porque a gente vai dar um outro sentido, um sentido do sul, sentido sudaca, e não precisando, então, da mudança de escrita. Mas, nessas travessias todas, a gente tem algumas autoras, autores, que vão propor uma ressignificação desse termo, né, pensando na ideia do decolonial, ou seja, dos sentidos do sul global. Então, a gente tem aí Larissa Pelucci propondo a teoria queer, Caterine Alessandra Rea e Izzy Madalena Santos Amâncio propondo o queer of color, e Pedro Paulo Gomes Pereira propondo o queer decolonial ou queer, com C-U. E o que isso nos traz, né? A ideia do queer decolonial nos traz que existe uma necessidade urgente da aparição pública de outros corpos. E isso vai ao encontro também do que Butler e Preciado estavam dizendo, né? Da aparição pública dos corpos, a necessidade do corpo em cena, do corpo produzindo outras realidades. Mas, no queer decolonial, enfatiza-se a necessidade de outras histórias, de outras vozes, de outras narrativas que não sejam essas hegemônicas, que estão sempre em situação de destaque na nossa sociedade por conta da forma como a nossa cultura é construída, né? E o queer decolonial, então, ele vai, por conta disso, possibilitar as fissuras estéticas, né, nessa imagem do que é uma voz que é valorizada, de uma narrativa que é valorizada, de um sujeito, de um corpo que é valorizado, e vai surgir, então, a proposta da construção de novas alianças, né? E isso tudo está inserido aí no processo de
descolonização. E pensando em uma linha, né, entre o que essas três epistemologias aí nos trazem, a gente tem Daniela Finco e Cláudia Pereira Viana, um trecho delas em que elas dizem: as preferências não são meras características oriundas de um corpo biológico, são construções sociais e históricas. Portanto, não é mais possível compreender as diferenças entre meninas e meninos com explicações fundadas na teoria do determinismo biológico e seu uso consequente na anatomia e na fisiologia como justificativas para as relações e as identidades de gênero na sociedade moderna. Ou seja, pensando em tudo isso que foi dito, a gente tem aí como concreto que as pessoas elas não gostam do que gostam, ou usam o que usam, ou pensam o que pensam, porque isso faz parte dessa característica desse corpo biológico que é necessariamente e naturalmente feminino ou masculino, mas sim porque existe toda uma construção social e histórica que vai construindo esse corpo como tal. E isso nos permite entender que essas diferenças que existem entre meninas e meninos, elas também são produzidas, né? E que a gente precisa, necessariamente dentro da escola, mudar a nossa prática pedagógica, o nosso currículo, o nosso jeito de ver o mundo, para que a gente consiga construir uma outra forma de vivência escolar, uma outra forma desses corpos ocuparem e construírem o território escolar, né? E aí a gente pode pensar, então, o que se busca quando a gente debate gênero na escola? Quais que são as possibilidades existentes para esse professorado que pensa nas relações construídas no cotidiano das crianças? Quais apostas a gente pode fazer para se ter um trabalho que potencialize as diferenças no território escolar? E aí, para isso, eu vou trazer um exemplo, que é a minha pesquisa de campo da dissertação, onde eu realizei uma prática na escola estadual, em uma escola estadual localizada no Parque Cláudia, que é no distrito do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Essa escola ela oferece ensino fundamental 1, e eu realizei essa prática junto com um professor que afirma colocar o currículo cultural em ação, em uma turma de 5º ano, do período vespertino. Esse grupo era composto por 29 crianças, sendo 16 meninos e 13 meninas, que frequentavam 2 aulas semanais de educação física. E isso partindo da ideia da pesquisação, e Renata Ferraz de Toledo e Pedro Roberto Giacomini nos dizem que a pesquisação ela é considerada um sistema aberto. Isso porque diferentes rumos podem ser tomados no decorrer do seu desenvolvimento em função das demandas encontradas. E isso vai ao encontro também do que é o currículo cultural da educação física, né? Que é um currículo vivo, que se produz no ato mesmo de se estar fazendo. Então, a pesquisa ela ia aí tomando os rumos a partir do que a gente ia produzindo nessa tematização, que foi, inclusive, realizada no 2º semestre de 2019, onde o professor com quem eu estava trabalhando, que é o professor Leandro, ele já vinha tematizando o basquete no 1º semestre, e aí existe uma indefinição no começo do 2º semestre se a gente manteria a tematização ou não dessa prática corporal. O professor me relatou que havia algumas situações conflituosas que tinham relação com as questões de gênero, e nós, então, pretendíamos continuar observando para ver se essas situações elas iriam persistir ou se elas se elas ficariam mais relacionadas ao que ocorreu no 1º semestre. Nós fizemos, então, um mapeamento do que ocorreu nas férias, porque o professor tinha deixado como orientação que as crianças vivenciassem o basquete nas suas férias e trouxessem relatos dessas experiências. E aí, nós percebemos que as crianças vivenciaram basquete em diferentes lugares e também com diferentes regras. Mas uma coisa persistiu, que inclusive é o que orientou as investigações das crianças no 1º semestre, que é a questão de se tudo é regra, tudo é falta no basquete. Isso foi o que orientou aí o 1º semestre e também continuava como dúvida nesse 2º. E algumas situações a gente começou a observar que a gente traz como destaque aqui dessas narrativas em foco, né, que tem a ver com as questões de gênero. Então, algumas falas que foram realizadas pelas crianças. Por que os homens se destacam mais no basquete? Os homens têm mais habilidades, o homem é mais rápido, a mulher corre que nem uma tartaruga. Os homens têm mais liga para jogar, mais patrocínio, tipo NBA, não tem tanta mulher. E também tem poucas ligas para as mulheres jogarem. Aí, quando tem uma liga, elas se divertem. Tipo assim, pula aquela menina, é melhor.
Então eu não vou passar a bola para ela. Eu jogo para o meu outro amigo que é melhor, senão a gente vai perder. Isso eram as meninas relatando como elas acreditavam que os meninos pensavam naquela época. Se as meninas quiserem aprender a jogar basquete, elas têm que prestar mais atenção. E quando os meninos estão jogando, elas têm que prestar atenção, porque elas ficam brincando. E aí, ao observar essas falas que vinham sendo recorrentes em algumas das aulas, nós começamos a elaborar algumas cenas didáticas para que a gente tentasse, então, fissurar esse imaginário do que é ser menino e do que é ser menina neste grupo, né? E aí é importante dizer que isso tudo está relacionado a uma tematização que foi realizada com uma turma, em uma escola, em uma determinada região da cidade, e isso tudo não é via de regra, né? E poderia ter sido feito diferente, mesmo por nós, se nós continuássemos sendo professora dessa turma, ou então por outras, se tivesse sido tematizado por outras professoras e professores, isso tudo vai sempre depender. Então, nós criamos algumas cenas didáticas que foram nesse sentido de tentar desmantelar o que vinha sendo produzido como verdade. Nós, então, realizamos a leitura de alguns textos sobre a origem do basquete e as suas regras e modificações ao longo dos anos. Fizemos assistência de vídeos de times femininos jogando basquete, porque as crianças daquela turma não reconheciam que mulheres jogavam basquete. Então, a gente trouxe vídeo de crianças na escola jogando, times profissionais em campeonatos nacionais, times de pessoas ocupando quadras públicas para jogar, e também vídeos que conferiam visibilidade a outras narrativas no esporte, que não só aquelas que estavam ali já presentes no imaginário das crianças. Fizemos algumas rodas de discussão sobre as próprias enunciações discentes, ou seja, essas próprias frases que nós registramos das crianças, elas serviam de disparador para algumas aulas, onde nós discutíamos algumas questões, e aí por isso que a prática do registro do que vem sendo discutido é tão importante, para que a gente consiga utilizar isso de disparador e de reflexão também da nossa prática docente. Nós possibilitamos a participação de pessoas convidadas, né? Então, uma delas é o árbitro professor de educação física escolar, o Saulo, um ex-atleta profissional, pesquisador e professor de educação física escolar, que é o Tiago, e uma atleta universitária, técnica e estudante de educação física, que é a Bruna. Nós trouxemos essas pessoas, esses corpos, para que pudessem outras narrativas ser expostas para as crianças sobre o basquete, e também para que outros corpos ocupassem essa cena didática, tentando fissurar aí o que vinha sendo produzido e entendido pelas crianças a respeito do basquete e desses corpos generificados produzindo o basquete, né? E também indicamos pesquisas que seriam desenvolvidas em casa e que seriam compartilhadas, então, em sala, né? Em diversas fontes de pesquisa. E aí, a partir desse acoplamento dessas próteses, né? Ou seja, dessas propostas didáticas que fariam com que as crianças, né, rompessem com esse imaginário, a gente pode pensar, então, o que pode o currículo cultural da educação física, quando a gente pensa nas questões de gênero especificamente? A gente começou a perceber ao longo da pesquisa que esse currículo ele é potencialmente performativo, ou seja, ele é um currículo que permite afirmar de novo uma mesma coisa, mas com uma outra composição, ou seja, com outro jogo. Então, não é afirmar para você continuar fazendo uma manutenção do que já vem sendo entendido pelas crianças como verdade, mas é afirmar para construir uma outra possibilidade de entendimento daquilo que vai sendo falado, discutido, produzido. E aí, isso vai nos permitindo frustrar o sistema de dentro dele. Então, não é sobre inventar um mundo completamente novo, mas é entender o sistema no qual a gente está inserido e de dentro dele fazer surgir outras formas e outras possibilidades de viver nesse mundo. Então, o processo de originalidade de cada tematização, por exemplo, de cada prática corporal, vai se dar no movimento de repetir e diferir, a partir da intervenção do e no espaço público, criando, então, essas novas zonas de reconhecimento e de inteligibilidade. Ou seja, a originalidade de cada uma dessas tematizações vai estar no momento em que a gente repete, mas repete, produzindo essa possibilidade de diferir. O currículo também ele é potencialmente prostético, ou seja, é no acoplamento dessas próteses contrassexuais. E por que próteses contrassexuais? Porque elas vão produzir uma outra possibilidade de entender essa ideia de corpo, essa ideia de gênero, né? Entendendo tudo isso como uma paródia, como uma ficção. Então,
é exatamente acoplando essas próteses. E o que são essas próteses? Por exemplo, a leitura dos textos, a assistência dos vídeos, as rodas de discussão, a participação das pessoas convidadas, as pesquisas desenvolvidas em cada. Tudo isso são propostas pedagógicas que, para entender, né, essa questão do gênero, e partindo também do que produz e propõe Preciado, a gente nomeou de próteses contrassexuais, porque tem uma intencionalidade pedagógica também de desconstruir, ressignificar, fissurar o que vem sendo produzido em termos de entendimento de gênero, né? Que vai viabilizar, então, a abertura e uma remontagem dos corpos e também dessas proposições didáticas. Então, é um currículo que permite a gente pensar outras cenas didáticas, outras formas de trabalhar as práticas corporais. Aí aqui nós trouxemos alguns registros das crianças jogando, né, vivenciando aí o basquete em diversas formas de organização, esse momento do encontro das crianças com o Saulo. E seguindo aqui nas reflexões, a gente pode também pensar que, para a gente ter a descolonização do currículo, que é um dos princípios ético-políticos do currículo cultural da educação física, a gente precisa também que aconteça o processo de descolonização do olhar docente. Isso foi uma coisa que a gente percebeu no nosso trabalho. Então, ampliar essa noção que já existe no currículo cultural de descolonização do currículo, atrelando isso à necessidade fundamental ali de descolonizar o olhar do docente. E por que isso, né? Como que a gente pode pensar essa descolonização desse olhar docente? Primeiro, entendendo que a gente precisa da aparição pública desses corpos que são tidos como radicalmente abjetos, ou seja, aqueles corpos que, como estava dizendo Butler naquele trecho, são tidos como não humanos, como corpos que são radicalmente descartáveis, porque não seguem as normas sociais que são criadas. A gente precisa desses corpos aparecendo na cena, aparecendo nos espaços. Por isso, por exemplo, que é tão importante convidar pessoas que sejam representantes dessas práticas corporais para falar com as crianças. A gente também precisa se desnudar das nossas certezas, parar de pensar que nós vamos dar conta de tudo, ou que nós sabemos tudo enquanto professores e professoras, para a gente conseguir, então, reflorestar os nossos sentidos, né? A gente precisa assumir esse papel de pessoas que estão em constante formação, em constante desconstrução, e se aliançar na nossa precariedade, porque quando a gente se aliança, a gente consegue construir um trabalho muito mais potente por ser fundado na coletividade e não na individualidade. A gente precisa também apostar nessa repetição que difere, a partir desse acoplamento de novas próteses contrassexuais, que vão permitir aí descentralizar esses sujeitos histórias que sempre são os que são colocados em cena, né? Então, trazer outros corpos, outras histórias, outras narrativas, outras vozes, para ocupar o currículo, e não só aquelas que sempre são contadas. Potencializar também as diferenças a partir desse firmamento de um compromisso docente, em partir de outras narrativas que não só as hegemônicas. Então, a gente precisa se comprometer, firmar esse compromisso, que é um compromisso ético-político, de ocupar o espaço da sala de aula para produzir possibilidade de que outros sujeitos apareçam no espaço escolar. E entender que essa proposta curricular, ela é uma proposta necessariamente do corpo e da ação. A gente precisa construir isso e viver isso na nossa pele, fazer adentrar nos poros, respirar esse vendaval que vem e muda tudo de lugar. Então, essa é uma proposta curricular que necessariamente é do movimento, né, que é do corpo em ação. Nós trouxemos, então, como exemplo aqui, duas próteses curriculares, duas próteses contrassexuais, que foram do campo da visualização desses vídeos, né? Então, o primeiro é o rachão de basquete feminino, que são mulheres de diversos locais de São Paulo que ocupam quadras públicas para jogar basquete, e o vídeo Invisible Players, onde a gente tem aí a discussão de quais corpos ocupam diversas práticas corporais. E aí, seguimos então nessa discussão, na reflexão do que pode o currículo cultural da educação física, né? Então, as cenas didáticas, quais são elas, né? Mapeamento, vivência, leitura da prática corporal, ampliação, aprofundamento, ressignificação, registro e avaliação. E vocês podem encontrar o que é tudo isso em outros vídeos aqui do GPF ou também nos textos que são produzidos. E os princípios ético-políticos, que são eles, o reconhecimento do patrimônio cultural da comunidade, a articulação com o projeto político-pedagógico da escola, a justiça curricular, a descolonização do currículo, a rejeição do daltonismo cultural, a ancoragem social dos conteúdos, dos conhecimentos e o favorecimento da enunciação dos saberes discentes,
Então, é entender essas cenas didáticas, esses princípios políticos da educação física cultural como algo que possibilita o alargamento dessas possibilidades de fissurar o sistema heteronormativo que produz corpos generificados. Porque é em cada situação dessas que foram citadas, que são aí promovidas através desses princípios ético-políticos, colocadas em ação a partir desses princípios ético-políticos, que esses corpos discentes, esses corpos docentes, a própria arquitetura escolar, os materiais que são selecionados, a participação de pessoas convidadas, tudo isso vai sendo orquestrado como uma tecnologia que vai reconfigurar esse movimento, né, de acoplamento de prótese nesse currículo, para que a gente produza outras formas de ver o mundo, outras formas dessas crianças ocuparem o espaço da escola, ocuparem o espaço da quadra, para que a gente também ocupe essa escola enquanto docentes e enquanto sujeitos de uma outra forma. E a gente tem, então, uma aposta nessas multidões queer, né, que aliançadas vão produzir novas estéticas de mundo. O corpo docente, nesse sentido, também é uma prótese curricular, né? Não só próteses curriculares são as cenas didáticas, são os princípios ético-políticos, são essas propostas pedagógicas que a gente coloca ali nessa cena e que compõem essa cena didática, mas também o próprio professor, professora, professora, que vai produzir, então, essas possibilidades de aparição desses outros sujeitos, né? Para que ocupem essa cena de uma outra forma. E aí a gente pode pensar, então, para fechar, por que que a gente tem que discutir gênero nas escolas, né? Antes de tudo, a gente tem que entender que não tem um checklist, que não tem uma fórmula, né? Para cada escola, para cada comunidade, para cada turma, vai ser diferente a forma de tratar do assunto. Mas é importante que esse assunto, que a gente esteja preparado e preparada para lidar com esse assunto quando ele vier à tona e quando a gente sentir a necessidade de tratá-lo também. Então, a gente precisa discutir gênero nas escolas porque a gente precisa desmistificar essas imposições e normas que nos fazem ficar limitados e limitadas a uma única forma de viver no mundo. Porque a gente precisa falar sobre as diferenças como condição para a vida, dentro ou fora da escola. Porque a gente precisa ampliar as nossas fronteiras sobre o que a gente pode ser e como a gente pode agir, para que a gente não fique mais limitado ao ser mulher de um jeito, ao ser homem de outro, mas entender que são múltiplas as formas que a gente pode estar no mundo. Porque contribui para uma construção de uma sociedade mais equitativa. Porque os silêncios podem excluir e marginalizar pessoas que não se incluem em uma norma corporal, enfim. E isso produz evasão escolar, violência física, violência psicológica e verbal contra esses sujeitos que ocupam a escola enquanto discentes. E a gente precisa estar atento e atenta a isso para que a gente não permita que essas violências aconteçam, para que a gente garanta que esses sujeitos estejam dentro da escola, porque é uma forma de enfrentamento também às desigualdades existentes. Porque nós vamos encontrar todos os dias e todos os anos crianças com diferentes gêneros, crianças, jovens, adultos e adultas, né? O corpo discente, no geral, com diferentes gêneros. E a gente precisa descolonizar o nosso olhar e estar preparados, preparadas para trabalhar a partir e com as diferenças, de maneira mais acolhedora, mais democrática e mais solidária, e não produzindo aí narrativas que ainda naturalizam e fazem a manutenção de certos estereótipos, né? Porque a escola tem um papel formativo que é fundamental para nós e para as crianças, para jovens, adultos e adultas. E se a diferença ela é acolhida e potencializada na escola, a gente tem a intolerância e a violência perdendo espaço, né? E é isso que a gente precisa tentar garantir. E no caso de estudantes que não estão no padrão binário de gênero, a gente precisa entender sobre o assunto para a gente não afastar essas crianças, jovens, adultos e adultas da escola e para evitar que a gente mesmo faça intervenções que possam vir a ser violentas por conta do nosso desconhecimento sobre o assunto. Então, para fechar, eu trago Mário Quintana, num trecho das Utopias, que diz: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas. Então, fica aqui o convite para que a gente sempre consiga projetar, planejar, construir, colocar em ação outras propostas de escola, outras propostas de tematização das práticas corporais, outras possibilidades da gente ocupar a sala de aula com essas crianças, jovens, adultos e adultas, trazendo as diferenças como condição de existência, não só daqueles sujeitos, mas daquele encontro na escola, daquele encontro na sala de aula,
naquele encontro onde há troca de saberes e de conhecimento, né? Então, que a gente continue aí buscando a presença dessas estrelas, apesar de distantes, porque é isso que vai conseguir nos potencializar enquanto sujeitos ali que estão promovendo a educação, que seja sempre pública, de qualidade para todos, todas e todas. Então é isso, agradeço imensamente pela atenção de todo mundo. Qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui no canal do GPF, que a gente está sempre em contato com todos e todas. Muito obrigada.